tarde a todos e obrigada por terem vindo outra vez. Eu gosto muito destas nossos encontros em janeiro, não é? Porque já é o 5º ano onde nós nos vamos encontrando nesta altura e é bom reencontrar algumas caras que já não reencontro, não é? Porque por motivos que todos vocês conhecem, os colégios deixaram de existir ou estão neste momento em processos difíceis, mas é bom reencontrar aqueles que aqui se encontram. Este ano, quando o engenheiro Jorge Cotovil me perguntou qual é o tema, que novidades é que há o Código do Trabalho, eu disse, nós este ano não vamos falar sobre o Código do Trabalho, vamos falar sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados, porque é um tema que, de certa maneira, também entra em linha de conta com o Código do Trabalho, mas que vai muito para além disto, tem a ver com aquilo que nós temos que fazer com os nossos trabalhadores e, neste caso, com os nossos clientes diretos, que são os nossos estudantes e as famílias dos nossos estudantes. Este é um regulamento que é um regulamento comunitário e que esteve em discussão durante 4 anos seguidos. Desde 2012 que este regulamento foi discutido amplamente por todos os países da União Europeia, com um objetivo essencial que era fazer com que nós voltássemos a confiar de cada vez que entregávamos os nossos dados pessoais a alguma entidade. Discutido durante 4 anos, publicado em maio de 2016 e agora plenamente entrará em vigor no dia 25 de maio de 2018. Ou seja, tivemos 2 anos para nos adaptarmos às alterações resultantes do regulamento comunitário, embora eu, quando vou falando nisto, e isto é um tema que ultimamente é um tema recorrente, em empresas, terceiro setor, administração pública, porque ninguém escapa. Eu costumo dizer que desde a mais pequenina junta de freguesia até aos ministérios grandes, desde uma sapataria que tenha 2 trabalhadores e que vão recolhendo os dados pessoais dos clientes para fazerem a ficha dos clientes, até uma Sonai, uma Zone, uma Vodafone, todas as entidades públicas e privadas em Portugal têm que aplicar o Regulamento de Proteção de Dados a partir do dia 25 de maio deste ano. E vai ter impactos significativos na vida das instituições. Tenho ultimamente, eu quase que começo a segunda-feira e termino a sexta-feira, a falar sobre o Regulamento de Proteção de Dados e muitas empresas, quando a primeira abordagem que fazem ao regulamento, a primeira coisa que me dizem é: meu Deus, nós vamos ter que fechar. Ainda ontem estive com várias instituições do terceiro setor no Distrito da Guarda e a início, no primeiro coffee break, eles diziam: como é que nós vamos conseguir, nós vamos ter que fechar. Nós não podemos fechar porque nós somos necessários e vamos ter que continuar a existir. Temos é que redobrar os cuidados que temos com os dados pessoais e há algumas questões que são relativamente fáceis. Eu quase que me atreveria a dizer que essencialmente era nós mudarmos o nosso chip e começarmos a ter um respeito redobrado com os dados pessoais que nós vamos recolhendo. Este regulamento, não sei se já alguém teve a oportunidade de o ler, se forem à internet procurar o Regulamento Comunitário de Proteção de Dados, vocês encontram uma parte quase tão grande de considerandos quanto propriamente dos artigos do regulamento. Se calhar o meu conselho era: preocupem-se só com os artigos propriamente ditos, que ainda assim são quase 100 e que vos vão dar algum trabalho pela frente. Agora, a boa notícia deste regulamento é que o regulamento está escrito numa linguagem muito clara. Porquê? Porque o regulamento foi feito por causa de todos nós, para proteger os dados pessoais de todos nós. E, portanto, está feito numa linguagem que qualquer titular dos dados vai perceber o que é que este regulamento quer dizer. A forma como eu estruturei a apresentação, obviamente que vocês vão ficar assustados se virem ali tantos slides. O meu objetivo em trazer tantos slides é só um: vocês ficarem com alguma documentação, para depois poderem tirar algumas dúvidas e, nomeadamente na parte final, eu tenho ali um esquemazinho de como é que nós podemos implementar o regulamento nos recursos humanos. Quem diz nos recursos humanos depois é transpor isto para as outras realidades, para vocês perceberem em que fases é que isto se tem que fazer. Alguns slides eu vou saltar muito rapidamente, precisamente porque quero que depois vocês estejam à vontade para, em casa, os poderem ler. Ora bem, este senhor, como toda a gente sabe, que é completamente louco, diz basicamente tudo o que ele diz quando abre a boca são asneiras, mas no meio de tanta asneira que ele disse, houve uma coisa que ele alertou de facto para um dos perigos da internet, que foi quando ele disse: estamos a perder muitas pessoas para a causa do Estado Islâmico, porque eles, através da internet, conseguem trazer algumas pessoas para o lado deles, e o senhor termina este belo discurso a dizer: vou falar com o Bill Gates para ele fechar a internet. Obviamente que ninguém pode fechar a internet, e eu até diria mais: hoje em dia
Nós nem conseguimos viver sem a internet. Mas a internet tem muitos riscos associados. E o tratamento de dados pessoais em massa e informaticamente tem riscos associados e são esses riscos que este regulamento pretende minimizar e limitar ao mínimo. Eu tenho na minha mão um conjunto de cartões que se calhar todos vocês têm nas vossas carteiras. Tenho da Sportzone, da Toys R Us, o da BP, tenho o das farmácias portuguesas, o do cartão Fast, da Leia, Continente, tenho uma série de cartões. Vocês já pensaram que para nós termos estes cartões que nos dão descontos em algumas coisas, nós fomos depositando os nossos dados pessoais num conjunto de formulários que fomos todos preenchendo e todos nós andávamos super convencidos de que quando colocávamos lá aquela cruzinha a dizer que não autorizávamos a cedência dos nossos dados a ninguém, que efetivamente eles respeitavam e cumpriam aquilo. A verdade é que isso é uma treta. Não cumprem nada. Os nossos dados pessoais vendem-se a 50 cêntimos por pessoa. E, portanto, hoje em dia é um perigo enorme aquilo que se pode fazer com esta transferência de dados. De todos estes cartões que eu aqui tenho, o que mais me preocupa é este, o cartão das farmácias portuguesas. E sabem porquê? Porque eu dou aulas na Universidade de Aveiro. Todos, de 2 em 2 anos, faço a consulta com o médico da medicina no trabalho e o médico da medicina no trabalho só diz aos recursos humanos: esta senhora está apta ou não está apta ao desempenho das funções. Eles não sabem os meus problemas de saúde, não sabem nada sobre mim, só sabem se eu posso continuar a trabalhar ou se não posso continuar a trabalhar. A verdade é que eu, de cada vez que vou à farmácia, passo este cartão e eles vão ficando a saber quais são os medicamentos que eu vou comprando para mim e para as pessoas de lá de casa. E eu começo a pensar assim, imaginem que o cartão das farmácias portuguesas pegava nestes dados todos, transferia estes dados para a Médis, por exemplo, e os senhores da Médis diziam assim: alto, esta senhora está a pagar um seguro muito baixinho, porque nós, quando ela fez o seguro de saúde, acreditámos que, atendendo à idade dela, e ela disse-nos que não fumava, não bebia e que até praticava desporto, nós achámos que era uma pessoa saudável, mas afinal, os medicamentos que ela compra, tudo indicia que haverá por aí alguns problemas de saúde encapotados, mais tarde ou mais cedo vai começar a ir muitas vezes ao médico, e isso vai nos sair caro, vamos onerar o seguro desta senhora. Nós olhamos para estas coisas e pensamos, mas isto não acontece. Isto acontece sim. Os bancos fazem este cruzamento de informações todos. Em Inglaterra, o Estado inglês já retirou os rendimentos de inserção social a muitas pessoas pelo simples facto de ter cruzado dados e de ter chegado à conclusão que as pessoas, para o nível de vida que tinham, para o tipo de coisas que compravam, eram demasiado luxuosas para continuarem a ter direito a beneficiar do apoio do Estado e, portanto, o cruzamento de dados é feito ao dia de hoje. É isto, neste momento, que se está a tentar regredir. É, no fundo, dizerem-me assim: tu tens o controle sobre os teus dados pessoais. Quando entregas os teus dados pessoais nas escolas dos teus filhos, quando os vais inscrever, tu consegues controlar o que é que fazem com esta informação. Se eles, porventura, pegarem na informação e transferirem para a Câmara, se transferirem para o Ministério da Educação ou para outra entidade qualquer, tu ficas sempre a saber onde é que andam os teus dados pessoais e os dados dos teus filhos. É isto que este regulamento nos vem dizer. Está quase a entrar em vigor, entrará em vigor plenamente no dia 25 de maio deste ano. Como sempre, e nós deixamos sempre as coisas para a última, ainda há pouco tempo fazíamos um seminário na universidade para alunos de mestrado, e são alunos que já foram muitas vezes alertados para esta questão do Regulamento de Proteção de Dados, e no final do seminário chega uma aluna ao pé de mim e diz-me assim: ó professora, mas eu acho que as empresas não estão preparadas em Portugal para a entrada em vigor do Regulamento de Proteção de Dados, eu acho que vai ser preciso que lhe deem mais um tempo para se adaptarem. E eu disse: qual é que é a parte que ainda não percebeu? Que este regulamento, quer as empresas estejam adaptadas, quer não estejam adaptadas, vai entrar em vigor imperativamente a partir do dia 25 de maio. E em 22 Estados-membros. Portanto, qual era a lógica de nós pensarmos assim? Vai entrar em vigor em 21 Estados-membros, mas nós, portugueses, que fomos um bocadinho preguiçosos e que andámos nas águas mornas até agora, vamos então beneficiar de um regime excepcional. Pronto, não é isto que acontece, entra plenamente em vigor. Como sabem, eu trabalho muito para o terceiro setor e este regulamento preocupa-me mais ainda. Porque nós não nos limitamos a recolher aqueles dados que o cartão Poupa Mais tem de mim.
nós recolhemos bem mais do que apenas o número do cartão de cidadão, do que a morada, do que o telemóvel ou do que o e-mail. Nós recolhemos aqueles dados que são a coisa mais importante da vida das pessoas. Não há nada mais importante na minha vida do que os aspectos que digam respeito à vida e à intimidade dos meus filhos e à vida e à intimidade dos meus pais. E, portanto, isto é a coisa mais importante. Eu já dou de barato, quando me ligam para o telemóvel, eu não faço a mínima ideia de onde é que eles podem ter ido buscar aquele número de telefone. Porque já sei assim, opa, eu já dei o meu número de telefone a tantos sítios, sei lá onde é que eles o foram buscar. Agora, se me ligarem para o telemóvel com dados relacionados com os meus filhos, com a minha saúde, com os meus pais ou com aqueles aspectos que eu entendo que é o meu núcleozinho mais reservado de todos, aí é que eu já não vou ficar a achar muita piada. Este regulamento tem algumas novidades, mas se vocês folhearem alguns artigos de jornais e de revistas, grosso modo, a primeira palavra que salta à frente, ou se forem à internet procurar Regulamento Geral de Proteção de Dados, a primeira coisa que vai saltar é as coimas, porque as coimas são draconianas. Podem ir até aos 20 milhões de euros ou 4% do volume de negócios anual bruto das empresas. Mas isto são coimas, é preciso explicar que nós em Portugal ainda não definimos se vamos ficar no valor máximo das coimas ou vamos ficar um bocadinho mais abaixo. Foram coimas pensadas para a Alemanha e para os outros países comunitários, coimas que se calhar, mesmo em Portugal, uma altice, se calhar até pode pagar uma coima destas atendendo à violação que tem do regulamento. Não é generalizado, mas toda a gente se preocupa com as coimas. E eu digo assim, as coimas é a última coisa que me preocupa. O que me preocupa verdadeiramente é um artigo que eu vos vou ler e que, como eu vos disse, o regulamento comunitário está escrito numa linguagem que qualquer pessoa entende. Não foi feito o regulamento para juristas nem para advogados. Foi feito para o comum das pessoas. E tem aqui um artigo 81 que quem pegar neste regulamento e o ler não fica com a mínima dúvida do que é que pode fazer quando violarem o regulamento comunitário. É que diz aqui assim, artigo 82, direito de indemnização e responsabilidade. Qualquer pessoa que tenha sofrido danos materiais ou imateriais devido a uma violação do presente regulamento tem direito a receber uma indemnização do responsável pelo tratamento ou do subcontratante pelos danos sofridos. Qualquer pessoa. E aqui é que eu acho que as pessoas não vão deixar isto de barato. Eu, o ano passado, quase no final do ano, recebi um telefonema de uma Credibom, Credifin, de uma dessas. E que eu tinha a certeza absoluta que eu não era cliente deles. E eles ligaram para me vender um produto qualquer e a primeira coisa que eles disseram foi: a senhora é a nossa cliente? E eu disse: não, desculpa, eu não sou vossa cliente. E ele dizia-me assim: não, a senhora consta da base de dados dos nossos clientes. Eu dizia: mas eu tenho a certeza absoluta que eu não sou vossa cliente, portanto a conversa vai parar por aqui. E dizia-me ele assim: então se a senhora não é nossa cliente, certeza que deve ser cliente de uma das empresas com quem nós partilhamos bases de dados. E eu até arrepiei. E eu disse: ouça, o senhor não tem noção da barbaridade que me está a dizer. É perfeitamente ilegal partilhar em bases de dados. E ele continuava: olha, e a senhora é cliente da empresa assim assim? E eu dizia: não sou. E é cliente da empresa assim assim? Eu também não sou. E da não sei o quê? Eu também não sou. E ele dizia-me assim: não sei, mas é que o seu nome está aqui, o seu número de telefone também. Olha, a senhora tem Bimbi? E eu disse: tenho, por acaso até tenho, porque até foi a minha madrinha que me ofereceu a minha Bimbi, e por acaso até tenho. Então é daí. É que nós partilhamos todos, e continuava, as bases de dados uns dos outros. E eu disse: olha, sabe uma coisa? Eu no meio disto tudo só tenho pena de uma coisa. É que esta conversa esteja a acontecer agora e não aconteça para o ano, a partir de maio do próximo ano. Porque se fosse a partir de maio do próximo ano, com a conversa que nós acabámos de ter, o senhor fica a acabar de saber uma coisa. A Bimbi ia-me pagar as férias onde eu quisesse e com quem eu quisesse e como quisesse. E depois eu pus-me a pensar, de facto, anda toda a gente preocupada com as coimas. E eu digo assim, o comum dos cidadãos o que é que quer? A começar por mim. Numa situação destas, em que há uma violação do regulamento comunitário, o que é que eu ia querer? Ia querer que fosse lá a Comissão Nacional de Proteção de Dados aplicar uma coima enorme à Bimbi? Não ia. Estou-me a borrifar para isso, a coima não ia parar ao meu bolso. O que eu ia querer era pedir uma indemnização pelo facto, e esta é uma questão muito importante, as indemnizações e as coimas são pelo facto do regulamento ser violado, não é pelo facto de haver ou não haver violação de dados.
isto é muito bom para vocês. Era pior se eu hoje chegasse aqui e dissesse assim, a partir do dia 25 de maio não pode haver mais violações de dados. E vocês diziam, como é que nós garantimos? Pode haver um incêndio num arquivo morto. Pode haver um hacker que se introduz no sistema e saca toda a informação que nós temos no sistema informático. Como é possível garantir que não vai haver violação de dados? Não é isto que o regulamento diz. O regulamento é muito parecido com a norma da certificação da qualidade. O que o regulamento diz é assim, todas as entidades têm que fazer os esforços todos para minimizar a existência de violação de dados. E se mesmo assim houver violação de dados, se nós conseguirmos documentar e provar que a culpa não foi nossa, que tudo fizemos para proteger os dados, não seremos nunca objeto nem do pagamento de uma indemnização, nem das coimas. Portanto, já vos comecei por descansar, antes de agora começar a dizer quais é que são as nossas obrigações. Esta é uma parte boa, que é só para percebermos que nós conseguimos implementar o regulamento. Temos é que criar temos que alterar a mentalidade do comum das pessoas. E eu acho que temos um trabalho grande pela frente. Porque é tão comum, uma pessoa vai a um restaurante e entra um grupo de pessoas que vêm almoçar ou jantar. E a primeira coisa que aquelas pessoas fazem, antes de olharem para a emenda, é tirarem uma fotografia ao grupo todo, e no meio disto tudo apanham as pessoas que estão ali no restaurante, não é? E partilharem a fotografia no Facebook delas. Violação de direito à imagem daquelas pessoas que estão ali a almoçar ou a jantar e que querem estar tranquilinhas da sua vida e que não é pelo facto de saírem para ir jantar que estão a dar autorização a que a sua imagem seja violada. O comum das pessoas pensa assim, que é, eu tiro as fotografias, publico as fotografias, se alguém se quiser queixar de que eu não posso publicar, que venha dizer, porque por princípio acham que podem partilhar. É exatamente o contrário. Por princípio não podemos, por princípio as pessoas têm direito à imagem. Quem diz direito à imagem diz, por exemplo, olhem, direito à voz. Também me aconteceu outra, porque isto depois é engraçado quando uma pessoa está mais alerta para isto. Telefona-me também para me venderem um seguro qualquer e a menina diz-me assim, este telefonema foi um telefonema particularmente engraçado. Autoriza-me a que eu grave esta chamada telefónica por uma questão contratual? E eu disse-lhe assim, não autorizo. E ela, não autoriza? Então, mas não autoriza como? E eu, não autorizo, não autorizando. O direito à palavra é um direito fundamental que eu tenho na Constituição e, portanto, terei que ser eu a dispor do meu direito fundamental. Neste caso, não disponho. Mas é que eu tenho aqui que antes de clicar no botão para gravar a chamada, eu tenho que perguntar às pessoas se elas autorizam ou não. E eu disse, exato. E a menina perguntou e fez muitíssimo bem o seu trabalho. Só que eu também estou no meu direito de dizer que não quero que grave a chamada. Pois ela falava comigo quase como se estivesse a falar alto. A pensar, olha-me esta. Então, mas e agora, o que é que eu faço? E eu disse, então agora desligamos as duas o telefone e cada uma vai à sua vida. E ela continuava, mas é que eu tenho aqui, e eu disse, olha, eu vou-lhe explicar. Isto é assim, se eu lhe telefonasse, como às vezes telefono, quando tenho uma avaria na mel ou noutra coisa lá em casa, e quero que naquela hora me resolvam o problema, e eles me dizem assim, se quiser o problema resolvido na hora, tem que autorizar a gravação da chamada, eu autorizo, porque quero o problema resolvido. Não foi o caso. A menina ligou-me, incomodou-me, invadiu a minha privacidade, pergunta-me se eu autorizo a gravação da chamada, e eu digo-lhe que não, porque o direito à palavra é um direito que eu tenho, disponho dele se quiser ou não quiser. Portanto, isto pode de facto acontecer. E ela, pronto, está bem, é que isto nunca me tinha acontecido e agora nem sei como faço. Desligamos a chamada e está tudo bem na mesma. Mas olha, aviso-a, isto pode de facto acontecer. E isto só para vos dizer uma coisa, as pessoas partem do pressuposto de que nós podemos violar os direitos das outras. E não. Trata-se de direitos pessoais, direitos fundamentais e que nós não podemos violar. Nós trabalhamos com crianças. O terceiro setor trabalha com crianças, trabalha com idosos e trabalha com algumas faixas mais frágeis. E que, trabalhando com crianças, nem sequer verdadeiramente os pais são donos e titulares do direito à imagem daquelas crianças. São os responsáveis pelo direito à imagem daquelas crianças enquanto elas não forem maiores. E como responsável que eu sou do direito à imagem dos meus filhos, eu tenho que ter o redobrado cuidado. Se eu der autorização para tirarem fotografias aos meus filhos, é uma responsabilidade enorme que eu tenho para com os meus filhos e para com o meu marido, neste caso, porque se ele não autorizar e eu autorizar,
não prevalece a minha palavra, prevalece a dele. Portanto, como nós lidamos nesta área, nós temos que ter redobrado cuidado. E com as pessoas que trabalham nas nossas escolas, que não fazem por mal, muitas vezes, mas é a coisa mais natural do mundo, e eu passo a vida a ouvir isto, das pessoas chegarem fora das escolas, fora das creches, e contarem que aquele menino, os pais estão-se a divorciar e que ele até está agora, nota-se muito instável nas aulas, que a mãe do não sei o quê tem um problema de saúde, que olha, estes até ganham X e afinal até declaram menos do que o salário mínimo nacional e, portanto, pagam a mensalidade mínima. Isto é uma realidade e nós temos que mudar isto. Pelo menos temos que assumir uma coisa, dentro das nossas instituições, toda a gente é sensibilizada para que não pode falar daquilo que acontece na vida da instituição e no funcionamento da instituição. O vosso contrato coletivo de trabalho até tem este artigo reforçado. Na parte dos deveres do trabalhador diz assim: o trabalhador tem o dever de sigilo relativamente aos assuntos de trabalho e de toda a gente que com ele se relacione. Alunos, pais de alunos e outras pessoas que frequentem as nossas instituições. Nós não vamos conseguir mudar mentalidades porque há muita gente que fala e que na ideia deles, como falam e não falam por mal, acham que podem falar à vontade. Não está em causa falar por mal ou falar por bem, está em causa o facto de não se poder revelar. Eu, quando entrego os meus filhos numa escola e os matriculo numa escola, o que eu peço é: tomem conta deles, ensinem-nos, ajudem-me a educá-los, porque eu também vou fazendo a minha parte, e não vos dou autorização para violarem a minha privacidade nem a privacidade dos meus filhos. E, portanto, é aí que nós temos, pelo menos, que garantir que toda a gente é sensibilizada. Depois, se fazem ou não fazem, se cumprem ou não cumprem, essas questões já são diferentes. Com a questão do direito à imagem, é uma questão que vos vou falar muito, porque é, se calhar, aquilo que mais nos tem que preocupar. É um dado que nós já temos, na maior parte das escolas, o cuidado de pedir as autorizações aos pais, para tirar as imagens, para tirar fotografias aos filhos, para divulgar as fotografias individualmente e em grupo, mas às vezes esquecemos de uma coisa, que é, nós pedimos esses consentimentos. Um pai que dê o consentimento à escola, dá o consentimento à escola. Não está a dizer assim à escola: todas as reportagens, todos os artigos que sejam feitos no âmbito da escola e que alguém de fora vá à escola tirar fotografias, eu também deixo que as fotografias sejam tiradas. Não é isso que está a dizer. Também não está a dizer que os funcionários da escola possam eles próprios tirar fotografias às crianças e divulgar aquelas fotografias, e também não está a dar autorização aos pais das outras crianças para chegarem à nossa escola, tirarem fotografias aos filhos deles e dos outros e publicarem aquelas fotografias. Olhem, este ano houve um colégio em Lisboa que já teve o cuidado na festa de Natal, na altura da festa de Natal, alertar todos os pais para esta situação, pedir aos pais para não tirarem fotografias durante a festa de Natal. E explicou porquê. Porque se nós não sabemos, no meio daquilo tudo, se todas as crianças que os outros pais estão a fotografar, se os pais deram ou não deram autorização para que elas fossem fotografadas e para que as fotografias aparecessem depois no Facebook e noutros sites e assim. Vocês vão me dizer, mas como é que nós conseguimos controlar os pais? Não conseguimos. Conseguiríamos, pelo menos, desresponsabilizar a escola. Se puséssemos no contrato de prestação de serviços que eu, mãe, dou autorização para tirarem fotografias aos meus filhos, individualmente e em grupo, porque tem que vir discriminado destas duas formas, e para que as fotografias sejam publicadas no site, na página de Facebook institucional. Mas também eu, mãe, comprometo-me a não tirar fotografias às outras crianças e a não divulgar as fotografias das outras crianças. Eu não posso dispor da privacidade das outras crianças. Eu não sou obrigada a saber se aquele menino tem autorização para tirar fotografias ou não tem autorização para tirar fotografias. E, portanto, nós deveríamos fazer isto em contrato, por escrito, porque ficando por escrito, a escola desresponsabiliza-se. Pelo menos os pais foram todos informados de uma coisa destas. A escola o que pode dizer é, no meu espaço, eu impus regras. Quem não cumpre as regras depois será sancionado por outra forma. Teremos que ter este cuidado redobrado, mais ainda porque o que eu me apercebo é que normalmente confunde-se a legalidade com a moralidade. Eu no outro dia tive uma escola onde houve um problema muito grave, uma mãe que arranjou um problema enorme, porque ela tinha dado autorização à escola para que fossem tiradas fotografias à criança, para que fossem divulgadas na página de Facebook na escola e no site da escola,
E uma educadora da menina, quando a menina fez anos, tirou uma selfie com a menina e partilhou na sua página de Facebook. E a mãe veio para a escola e vocês não têm noção do acaba-se o mundo que aquilo foi, porque há que Deus que a autorização que eu dei foi à escola, não dei autorização para as fotografias da minha filha andarem espalhadas pelo Facebook de umas e de outras pessoas. E ligaram-me e perguntaram-me, mas ela tem alguma razão? Tem toda a razão, obviamente, porque a fotografia, a autorização foi dada à escola institucionalmente. E depois, passado algum tempo, liga-me a diretora técnica dessa escola e diz-me assim, olha, mas queres saber? Aquela mãe que nos veio aqui, que nos assou a cabeça a dizer que não podíamos ter partilhado a fotografia da filha, no Facebook dela, desde que a menina acorda até que a menina se deita, passa a vida a partilhar fotografias. Acha isto normal? E eu disse, olha, se me está a perguntar se a mãe tem alguma legitimidade para fazer o que fez, legitimidade legal tem toda. Legitimidade moral não tem nenhuma. Mas como nós estamos mesmo a falar de leis e não da moralidade, ninguém vai preso por causa de questões imorais. Portanto, é disso que está em causa e estas são apenas algumas das questões. Vou-vos só dar um exemplo concreto com o direito à imagem, mesmo para nós pensarmos que temos que mudar a nossa forma de atuar. Noutra escola aconteceu uma coisa em que a educadora tive que lhe dar os parabéns. Se ela me tivesse perguntado o que devia fazer, eu se calhar logo, na altura, não tinha tido exatamente a mesma resposta que foi aquilo que ela fez. Uma menina, a mãe mudou de telemóvel, tirou o cartão para fazer chamadas do telemóvel velho e deu o telemóvel à filha. Andava o telefone lá por casa. E a menina, há um dia que pega no telefone e leva o telefone para a escola. E no recreio andou a tirar fotografias às coleguinhas todas e a fazer filmes e passagens de modelos, isto e aquilo e aquilo outro. A educadora apercebe-se e foi ter com a menina e disse assim, olha, dás-me o teu telemóvel e quando a tua mãe te vier buscar, dizes à tua mãe para vir falar comigo porque o telemóvel está comigo e eu entrego à tua mãe. E quando a mãe veio buscar a menina, a educadora disse-lhe assim, olha, a sua filha trouxe este telemóvel, a mãe nem sabia que a menina tinha trazido o telemóvel, trouxe o telemóvel, andou a tirar fotografias às coleguinhas e eu agora ia-lhe pedir para, à minha frente, apagar as fotografias e os filmes que ela andou a fazer durante o recreio. E a senhora ficou assim um bocadinho chocada, porque achou que ela estava a pôr em causa qualquer coisa e assim, e depois a educadora até se sentiu assim um bocadinho mal, ela apagou efetivamente, e ligou-me e disse, fiz mal? Eu disse, não, fez muitíssimo bem. É porque nós não sabemos onde é que aquele telemóvel vai parar. A menina anda com o telemóvel nas carteiritas, deixa uma carteira num sítio qualquer, perde o telemóvel, quem é que tem acesso àquelas fotografias? Os pais daquelas crianças têm todo o direito de dizer que as fotografias foram tiradas no espaço da escola. Se forem fora da escola, a preocupação não é nossa. Foram tiradas no espaço da escola. No espaço da escola, a responsabilidade é da própria escola. Portanto, vamos lá ver se estas coisas começam aos poucos a entrarem na cabeça das pessoas. Vai demorar, porque há muita gente que nem para elas são boas. Há pessoas que entregam um atestado médico a dizer que estão em casa de baixa por doença natural e põem fotografias no Facebook. Isto não acontece aqui em Fátima, nem nas vossas instituições, mas em Aveiro acontece, pronto. Põem fotografias no Facebook em que andam na praia, em concertos, aqui e acolá. Portanto, como é que eu, ou uma pessoa que nem para ela é boa, vou conseguir explicar que vai ter que proteger a privacidade das outras? Vai ter que proteger, ponto. E, portanto, não podemos explicar do género não gostas que façam contigo, não faças com os outros. O argumento, se calhar, não pode ser isto. O argumento pode ser, se falas de assuntos relacionados com os dados pessoais a que tens acesso dentro da instituição, a consequência pode ser um processo disciplinar e o pagamento de uma coima. Pronto. A verdade é que este regulamento vai mesmo entrar em vigor e é necessário muita atenção para as alterações que ele tem. Eu estruturei a apresentação em duas partes. Na parte daquilo que nós, enquanto organizações, temos que fazer, reformular e alterar, e também nos direitos que todos nós ganhamos com este regulamento comunitário. É que todos nós ganhamos muito com ele. Vamos demorar algum tempo até conseguir perceber os benefícios todos deste regulamento, porque era aquilo que eu vos dizia. Ao dia de hoje, o meu número de telemóvel anda espalhado por 300 mil, não sei quantos sítios, não é? Que eu fui preenchendo, Poupa Mais, Galp e não sei o quê. Não é para mais porque eu sou muito bacoca e tudo aquilo que me oferecem descontos eu preencho logo. E então anda espalhado por muito sítio. Vou demorar algum tempo, mas se me telefonarem com dados relacionados com a minha intimidade, com a minha saúde e assim, já sei que são dados que estão circunscritos a meia dúzia de pessoas. O que vai acontecer a partir de maio é um bocadinho isto que está aqui neste quadro. Antes de eu colocar os meus dados pessoais onde quer que seja, eu vou precisar de saber exatamente
como é que vocês estão a planear usar estes dados, qual é o uso que lhe vão fazer, se vão transferir para outras entidades ou não. Trata-se de novas normas, de uma mudança de paradigma, ou não é nada de completamente novo? Não é nada de completamente novo. Parece que agora se começa só agora a falar dos dados pessoais. Os dados pessoais, já temos esta Convenção do Conselho da Europa de 1981, que já garantia a proteção de dados quando eles são tratados de forma informatizada. Temos a Lei da Proteção de Dados em Portugal, está em vigor neste momento, plenamente válida e será válida até ao dia 25 de maio. Por isso, o novo regulamento, no fundo, é só um bocadinho tornar isto tudo mais sério. Porque esta Lei da Proteção de Dados que nós temos, e tem em todos os países da União Europeia, surge da transposição de uma diretiva comunitária. As diretivas comunitárias, ao contrário dos regulamentos, não se conseguem implementar logo dentro dos Estados-membros. É preciso que cada Estado-membro transponha para a sua legislação nacional a diretiva comunitária. Os regulamentos não. Este regulamento não precisa de transposição alguma. Esta diretiva comunitária deu instruções a cada Estado-membro para adaptar para a sua legislação nacional a preocupação com os dados pessoais. O que é que aconteceu? Nos vários países da União Europeia, nós temos legislações completamente diferentes. Se temos um país, por exemplo, como a Alemanha leva os dados pessoais à séria. Na Alemanha, por exemplo, nem sequer são admitidas câmaras de vigilância na rua, porque eles dizem que nem sequer a segurança das pessoas que lá circulam é um argumento suficientemente forte para pôr em causa a privacidade de todos aqueles que querem sair à rua, andarem livremente e passearem sem saberem onde é que nós andamos. Portanto, temos países assim e depois temos países como Portugal, onde a questão da proteção de dados é mais ou menos, não é? Pronto, eu ainda diria que se calhar para aí 30% das empresas em Portugal têm a máquina do controle da assiduidade e pontualidade com os dados biométricos e não faz sequer as notificações à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Portanto, as coisas ainda são assim mais ou menos tratadas. Também temos, nós em Portugal, a Constituição da República Portuguesa, que tenho tanta pena, e uma das cadeiras que dou é Direito Constitucional e, portanto, eu tenho muita pena, mesmo muita pena, que muitas vezes até os deputados na Assembleia da República desconheçam que este texto tem tudo o que a gente precisa. Resumidinho, mas tem tudo o que a gente precisa. O artigo 35 diz que todos os cidadãos têm direito de acesso aos dados informatizados, é o que diz também o regulamento comunitário, um dos direitos que eu tenho, que é o direito de acesso, que lhes digam respeito, podendo exigir a sua retificação e atualização e o direito de conhecer a finalidade a que se destinam nos termos da lei. E depois, pronto, vai dizendo aqui um conjunto de coisas. Este aqui, o número 4, é importante. É proibido o acesso a dados pessoais de terceiros, salvo em casos expressamente previstos na lei. Portanto, eu não posso chegar a uma escola e não posso dizer assim, olha, o menino assim está inscrito. Eu também não deveria poder chegar a uma escola e não deveria poder saber quantas faltas é que uma criança deu, se veio ou não veio naqueles dias, as notas que teve, mas isso depois são outras questões que neste momento também estão em discussão. E por último, este artigo é muito importante, aqui o número 7. Os dados pessoais constantes de ficheiros manuais gozam da mesma proteção que aqueles que estão em suporte digital. Porquê? Eu acompanho desde o início de 2017, a implementação deste regulamento no Ministério em Lisboa. E a parte da informática foi a primeira a tratar-se. Ou seja, criou-se um sistema informático em que os dados eram encriptados ao fim de um determinado tempo para se manterem seguros. Havia uma série de mecanismos, as pessoas foram proibidas de gravar em pens tudo aquilo que existe nas bases de dados e nos computadores da instituição e, portanto, fez assim, logo este trabalho foi o primeiro a ser feito, porque se calhar é o trabalho mais fácil de se fazer. Mas depois, os pormenores deitavam tudo a perder. Em grande a coisa estava bem feita, só que há um dia que eu vou falar com uma senhora, chego ao pé do computador dela e o que é que eu vejo no computador? Na pontinha do computador, um post-it com a palavra passe e com o nome do utilizador. E eu disse, mas o que é isto? Mas o que é isto? Então nós dizemos às pessoas, não se grava nada em pens, porque uma pen é uma base de dados ambulante. Nós temos o cuidado de dizer a informação não sai daqui, é tratada aqui, não vaza lá para fora. E depois, qualquer pessoa que aqui chega, a senhora da limpeza se quiser, consegue aceder ao seu computador com as suas credenciais, grava o que quer, faz o que quer e como é que nós a responsabilizamos. Pronto, então lá criaram normas de que, ok, a palavra passa,
era intransmissível e era pessoal e as pessoas não a podiam dar a ninguém e se a dessem responsabilizavam-se por isso. Mas depois fui para o outro passo, que era, tínhamos tudo a nível informático super protegido. Mas vou andar nos corredores, caixotes e caixotes de papel com processos e processos escravizados de dados pessoais. E eu digo, o que é isto? Estes dados valem tanto quanto aqueles que estão dentro dos computadores. Se eu me preocupo com os dados que estão a ser tratados informaticamente, vou descurar estes. Pronto, lá retiraram aquilo. Depois outros que estavam processos em armários sem portas. Outros processos com portas, fechadas à chave, com a chave na porta. E eu, fantástico. Outros que estavam os únicos, num arquivo. Pronto, menos mal, um grande arquivo com as coisas todas, mas um arquivo de porta aberta, onde entram os dois arquivistas que são os responsáveis e entra, nem é a senhora da limpeza. São as várias senhoras da limpeza, da empresa de limpezas que lá vai fazer. E eu disse, vocês já se aperceberam que hoje em dia andamos todos com uma fotocopiadora no bolso? Qualquer pessoa que tenha acesso a este arquivo pode tirar fotografias e divulgar as fotografias destes dados. Os dados têm que estar seguros. E eles diziam, mas há pessoas que têm que entrar cá. Então vamos arranjar uma forma de fazer com que toda a gente que cá entra fique credenciada a um registro. Que pode ser, e neste caso acabou por ser, aquela máquina do controle da assiduidade e pontualidade. Eu não consigo dizer que as pessoas não vão entrar lá, porque nem pode. Mas consigo dizer que naquele sítio entrou a Maria, o João, a Elsa e a Sara. O que me significa uma coisa. Se houver alguma fuga daqueles dados, eu sei quais é que são as 4 pessoas que eu posso vir a responsabilizar por aquela fuga. E eu, instituição, consigo me defender dizendo assim, toda a gente foi informada dos seus deveres. Fugiu a informação e eu vou responsabilizar a pessoa. Agora, se é um sítio, imaginem, se eu vos digo aqui um segredo a uma de vocês nem se vão atrever a falar, porque já sabem que se o segredo se souber lá fora, eu vou logo saber quem é que disse o segredo. E para mim também é mais fácil, porque se o segredo se souber, eu sei logo a quem é que vou imputar a responsabilidade. Se eu disser o mesmo segredo a toda a gente, o segredo não está seguro. Qualquer um de vocês chega lá fora e diga assim, eu vou dizer à vontade, como é que ela sabe que fui eu ou que foi outra pessoa qualquer? Portanto, a questão dos dados e da proteção de dados tem que funcionar muito por aí. Nós, em Portugal, ainda temos um reforço à matéria da proteção de dados. Não é por falta de leis que nós temos a violação de dados pessoais, porque elas existem, são mais do que muitas. Ainda temos o Código do Procedimento Administrativo, que diz que os particulares têm direito à proteção dos seus dados pessoais e à segurança e integridade dos suportes, sistemas e aplicações utilizados para o efeito. Portanto, nós estamos suficientemente bem protegidos antes ainda de vir o Regulamento de Proteção de Dados. Vamos ver é que este regulamento sentiu necessidade de dar alguma resposta aos novos desafios na área da proteção de dados gerados pelas novas tecnologias e pela globalização da informação. É que, se calhar, há uns anos, os meus dados pessoais estavam circunscritos às fronteiras do território português. Hoje em dia, não. Os nossos dados circulam, nem circulam só dentro da União Europeia, circulam também para fora da União Europeia. Vou-vos revelar um dado pessoal meu. Quando o meu filho mais velho nasceu, ele tem 12 anos, vai fazer 13. Quando ele nasceu, eu fiz a conservação das células do cordão umbilical e, na altura, a Criostaminal, que era a empresa que nós escolhemos, não é a publicidade, é só para explicar o caso, só tinha o banco de conservação na Bélgica. E, portanto, quando ele nasceu, aquele bocadinho do cordão umbilical do meu filho foi conservado e está conservado até hoje na Bélgica. Quando o mais novo nasceu, já havia em Cantanhede, que fica perto de Aveiro, o banco para conservar estes dados e, portanto, os do mais novo foram para lá, para Cantanhede. E eu, quando olhei para este regulamento pela primeira vez, quando comecei a estudar em 2012, há muitos anos, pensei assim, agrada-me muito um regulamento destes, que dá a mesma proteção aos dados do meu filho mais velho que estão guardados na Bélgica e aos dados do mais novo que estão guardados ali. Porque eu vou-vos ser franca, eu não vejo nada mais pessoal do que aquele bocadinho do cordão umbilical dos meus filhos que está guardado nestes dois sítios. Está ali o ADN deles. Está ali tudo. Portanto, eu quero que exista a mesma proteção numa e noutra situação. A preocupação do regulamento foi este. Os nossos dados hoje circulam, portanto, vamos garantir que todos os cidadãos europeus, estejam onde estiverem os seus dados pessoais a serem tratados, têm exatamente o mesmo nível de proteção.
O regulamento faz parte de um pacote da União Europeia relativo à reforma da proteção de dados e será aplicado direto e obrigatoriamente. Epá, e ninguém escapa. Eu às vezes ouço, no outro dia, por azar, tive que almoçar ao lado de um senhor que cada vez que abria a boca só dizia asneiras. E uma das coisas que dizia, o senhor tinha uma empresa e então ele dizia assim às outras pessoas que estavam na mesa, ele sabia o que é que eu faço na vida. E sabia nomeadamente que tenho trabalhado alguma coisa nesta área. E então ele dizia assim, à boca cheia, isso eu tenho um amigo no governo que já me disse que isto não é para todas as empresas. E que há algumas que vão ficar de fora. E eu pensava assim, tanta asneira, valha-me Nossa Senhora, porque ninguém escapa mesmo, porque é um regulamento que é imperativo e neste momento o Estado português risca zero. O que tinha a arriscar já arriscou desde 2012. O regulamento consagra a responsabilização das entidades e empresas que passam a ter que demonstrar o cumprimento das regras. E em resposta ainda àquele colega ali atrás, vocês não têm que demonstrar se há ou não há violação de dados. Só têm que demonstrar que cumpriram com as regras de proteção de dados. Fundamental devolver às pessoas singulares o poder de controlar a utilização que é feita dos seus dados pessoais. No fundo é dizerem isto. Tu consegues controlar por onde é que os teus dados pessoais andam. Num futuro, se eu receber um telefonema, eu tenho que conseguir perceber como é que aquele número de telefone foi parar às mãos daquela pessoa ou daquela empresa. Porquê é que temos um regulamento e não uma diretiva? Temos então um regulamento por causa desta questão de ter que uniformizar as regras dentro do espaço europeu e não só. Este regulamento também se aplica juridicamente se nós em Portugal fizermos uma compra a uma empresa americana e porventura a transportadora ainda for de outro país fora da União Europeia. Os nossos dados circularam para fora do espaço europeu, mas como são dados de cidadãos portugueses controlados por empresas externas, ainda assim o regulamento é aplicável. Do ponto de vista jurídico, depois tenho muitas dificuldades de que no ponto de vista prático seja assim em tribunal tão fácil acionar estas questões. Uma das novidades do regulamento tem a ver com isto, que é a criação da figura do DPO, que é o encarregado de proteção de dados. É aquilo que neste momento está a assustar mais as empresas. Todas as entidades, esta é a pessoa que será a responsável formal, não a responsável pessoal, porque nunca vai pagar esta pessoa qualquer indemnização, qualquer coima. É o responsável formal pela implementação do Regulamento de Proteção de Dados nas empresas e nas instituições. Nem todas terão que ter. Quem é que tem que ter um DPO em Portugal? Tem que ter todas as entidades públicas, independentemente da dimensão, desde a mais pequenina junta de freguesia até ao Ministério de maior dimensão, terá que nomear o seu DPO e até ao dia 25 de maio tem que comunicar à Comissão Nacional de Proteção de Dados quem é que é o seu DPO. E depois, das entidades privadas, terão que ter todas aquelas que tenham mais de 250 trabalhadores e menos de 250 trabalhadores, mas tratem dados em grande escala, ou então tratem dados sensíveis. E, na minha perspectiva, muito humilde, eu acho que nós tratamos dados sensíveis, como depois veremos na classificação mais à frente, e, portanto, parece-me que faz sentido a existência do DPO. Depois veremos quem pode e quem não pode ser. Só deixem-me aqui uma alerta. Esta figura já existe há muito tempo na Alemanha. Nós também já temos DPOs em Portugal. Aliás, a primeira DPO em Portugal é uma mulher, que eu por acaso sou amiga dela, e que é DPO, foi DPO na altura da PT e, entretanto, foi tendo outras funções. O regulamento não exige qualquer certificação obrigatória para esta figura do DPO. Isto é só um alerta que eu vos dou, porque este regulamento está a assustar tanta gente que houve muitas empresas que se constituíram de propósito para fazerem negócio à custa disto. E que vão ter às entidades e vão ter às empresas e vão dizer: nós implementamos o regulamento-chave na mão, fazemos o código de conduta, fazemos os procedimentos, revemos os formulários e, se vocês até nos quiserem, nomeiam-nos DPO porque nós somos DPOs certificados. Não é obrigatória certificação alguma. Existe uma certificação a nível comunitário, mas que não é obrigatório. Em Portugal, tudo o que existe é a banha da cobra. E se fizerem uma pesquisa na internet, vão encontrar N empresas a dizer cursos de certificação de DPO. A Comissão Nacional de Proteção de Dados tem feito um alerta em massa a dizer: cuidado, isto é uma fraude,
Isto é burla porque não é obrigatório e eles não podem certificar coisa nenhuma. Eu acho que num futuro as universidades vão criar cursos e vão criar pós-graduações de certificação. Eu no outro dia fiz uma pesquisa na internet e vi um que para mim era o melhor de todos, que era um curso de formação dado pelo melhor DPO em Portugal. E eu assim, como é que alguém se intitula do melhor? Que digam o primeiro, eu ainda concedo, porque isto é um dado objetivo. Agora dizer o melhor, acho que é assim uma coisa assustadora. Este é só um pequeno alerta. A questão do regulamento e aponta também então para uma uniformização na transferência de dados transfronteiras, porque os nossos dados vão circulando por vários sítios. A pergunta que a irmã fez há bocado foi um bocadinho antes do tempo. Nós tínhamos combinado que era só neste slide e ela antecipou-se. É que, de facto, um regulamento comunitário não carece de transposição para a legislação nacional. Mas há uma série de artigos na parte final do regulamento que dizem assim: cada Estado-membro deveria legislar sobre esta e esta temáticas, justamente para que as legislações nacionais se adaptassem ao regulamento comunitário. Uma das áreas é o direito do trabalho. Portanto, para o ano, se calhar até antes, vamos ter que vir aqui fazer uma reciclagem de direito de trabalho, está bem? Ver o que é que sai até maio para adaptarem o regulamento. Outra das áreas é ao nível da comunicação social. Vocês já pensaram que noutras alturas do campeonato a comunicação social já nos tinha atiçado a todos? Já tinha andado a dizer isto vai sair, isto vai dar origem a muitas coimas e indemnizações. Agora eles andam caladinhos que nem os ratos, porque são os maiores violadores de dados pessoais e eles, enquanto não sair esta legislação que tem que sair, reparem que aqui nesta parte final diz assim: tratamento e liberdade de expressão e de informação. Os Estados-membros conciliam por lei o direito à proteção de dados pessoais, nos termos do presente regulamento, com o direito à liberdade de expressão e de informação. Ou seja, cada Estado-membro vai dizer assim: para nós a liberdade de expressão vai até aqui, a partir daqui já começa o direito aos dados pessoais. Enquanto isto não sair, eles andam todos caladinhos. Eu, por acaso, no outro dia fui dar um seminário à Madeira e a RTP Madeira quis-me fazer uma entrevista sobre o regulamento comunitário. Coisa que os meus filhos desvalorizaram logo, são terríveis. Quando eu lhes mostrei, ele disse: é na RTP Madeira, não tem importância nenhuma. Mas eu dei-lhe os parabéns, porque eu disse assim: ainda bem que a comunicação social se começa a preocupar com um regulamento tão importante para a vida de todas as empresas e instituições. Porque até agora parece que isto vai acontecer e vocês andam todos caladinhos com isto. Há várias disposições, então, deste regulamento que dizem que cada Estado-membro vai regular nesta e nesta temática. E se não fizerem nada, irmã, até maio? Não fazem nada até maio, chega a maio e prevalece o regulamento comunitário sobre a legislação nacional. Pronto, portanto, é esse o esforço. Eu acho que vai sair. Está aí tudo a sair aos bocadinhos. Eu todos os dias vou sempre ver às 9 da manhã o Diário da República eletrónico. Pronto, já por defeito, nem consigo fazer outra coisa. Mas a legislação está a sair aos bocadinhos muito pequeninos. Nos outros países todos já legislaram tudo. Portanto, quando eu digo que as empresas em Portugal deixaram adormecer-se até agora, não foram só as empresas. O próprio legislador também andou a dormir na forma, porque já desde 2016 deveria ter começado a emitir alguma legislação. Eles estão a estudar, que eu sei que estão, e, portanto, vão sair coisas boas. Falta concretizar a aplicação de sanções. Portanto, nós sabemos que o regulamento diz que, no máximo, a coima pode ir até aos 20 milhões de euros ou 4% do volume de negócios anual. Não sabemos ainda onde é que vamos ficar em Portugal. Se quiserem a minha opinião, eu acho que vamos ficar no máximo. Precisamos de dinheiro e, portanto, ninguém vai deixar escapar esta oportunidade. Os outros países todos quiseram ficar no teto máximo. Não vamos ser nós a dizer nós não, que nós ganhamos pouco, portanto, vamos pôr isto para mim. Além do mais, eu acho que estas coisas só funcionam quando as coimas são a sério. A história do cartão de cidadão e das fotocópias de cartão de cidadão, toda a gente tirava. Foi preciso a ministra vir para a comunicação social em 2016 dizer que era proibido tirar fotocópias de cartão de cidadão, que era uma lei que existia desde 2007 e que havia uma coima que podia ir de 250 a 750 euros, para toda a gente, de um momento para o outro, deixar de tirar fotocópias de cartão de cidadão ou ter alguns cuidados. Portanto, nós só vamos lá com a questão das coimas. Portanto, não há esta norma ainda, também falta fixar valores mínimos de sanções e ainda existe esta possibilidade. Há 170 considerandos neste regulamento. Um destes 170 diz que é possível aplicar uma pena de admoestação.
é como se fosse um puxãozinho de orelhas que fica por escrito. Quer dizer, vocês não estão a tratar bem esta questão, vejam lá, corrijam. É necessária ainda alguma legislação em áreas sensíveis, tratamento de dados clínicos ou privacidade no local de trabalho. Ora bem, outra das questões que falta legislar é esta. A administração pública em Portugal está toda a rezar para que nós façamos como em Espanha. Em Espanha, a administração pública não paga coimas. E, portanto, toda a gente quer muito que o legislador nacional faça exatamente a mesma coisa. Há a possibilidade de aplicar 3 tipos de sanções. Corretiva, correção de comportamento, financeira com 2 níveis consoante a gravidade. O primeiro vai até aos 10 milhões e o outro vai até aos 20 milhões. Ou então reputacional, que é uma coisa que também não nos dá jeitinho nenhum. Dano de imagem ou perda de confiança. Não era nada bom para nós que se soubesse que na nossa instituição estas coisas não corriam bem e a proteção da privacidade não era a sério. Eu há bocado dizia-vos que nem para todos a privacidade vale exatamente a mesma coisa. E eu vejo isto até pelos meus filhos, que são aqueles miúdos que se calhar, eles e os filhos de muita gente que aqui está, os nossos alunos, mais vão beneficiar deste regulamento. Mas são aqueles que tudo aquilo que fazem só existe enquanto estiver nas redes sociais. Independentemente da importância que para nós a privacidade tenha, vamos ter que, de facto, perceber que temos que preservar a privacidade dos outros. Foi feito um estudo muito engraçado na Holanda, onde era perguntado a pessoas entre os 20 e os 30 anos, por se saber que eram as pessoas que não valorizam tanto a privacidade, se eles se incomodavam, por exemplo, por quando entravam nos autocarros, as suas imagens eram gravadas e depois havia uma conferência com as imagens das pessoas que eram procuradas com a polícia e perguntavam-nos se isso os incomodava. E eles diziam que não incomodava, porque faz parte, é uma questão de segurança. Perguntavam se os incomodavam pelo facto de irem comprar bebidas alcoólicas e ficar um registro do que compram, as quantidades, do nome e da idade. Iam fazendo várias perguntas e eles diziam sempre não me incomodo, não me incomodo, não me importo. E a dada altura fizeram a seguinte pergunta. Olha, e gostava que estivesse em casa à noite com a sua família. Estava em casa, a jantar, a brincar com os filhos, na sua intimidade, e tivesse os olhos todos das pessoas da rua, tudo a olhar para dentro da sua casa e a ver aquilo que se passava lá. E todos eles, sem hesitar, disseram, não, isso não. Isso é aquele espaço que eu não quero que ninguém entre e que ninguém saiba. Ou seja, o que eles concluíram deste estudo é que nem todos temos o mesmo nível de importância da privacidade, mas todos nós, há algumas coisas sobre as quais nós não queremos mesmo que ninguém saiba e que ninguém ande por aí a falar. Novas regras introduzidas pelo regulamento, ainda antes de irmos para o intervalo. Obrigação de designar o encarregado de proteção de dados, o tal DPO. Não é para todas as entidades, mas será para todas as entidades públicas, das privadas com mais de 250 trabalhadores ou com menos de 250 trabalhadores que tratem de dados sensíveis e ou dados em grande escala. No artigo 37, 38 e 39, vocês vão encontrar quem é que pode ser o DPO, que pode ser uma pessoa com um contrato de trabalho ou pode ser alguém externo com um contrato de prestação de serviços. Tem que ter algumas competências, porque não é exigida nenhuma certificação, mas o artigo 37, número 5, exige que o DPO, o encarregado de proteção de dados, é designado com base nas suas qualidades profissionais e, em especial, nos seus conhecimentos especializados no domínio do direito e das práticas de proteção de dados. Portanto, não poderá ser qualquer pessoa o DPO, muito menos não pode ser alguém cujas atividades entrem em conflito com o exercício destas funções. Esta pessoa não vai ser responsável pelo pagamento de coimas. Ela só vai ser responsável formalmente pela implementação do regulamento. Eu acho altamente conveniente que mesmo aquelas empresas ou entidades que não são obrigadas a nomear um DPO, o façam voluntariamente. Porque esta história do temos que aplicar, temos que fazer, mas depois ninguém tem formalmente a responsabilidade de fazer, chega a hora da verdade e as coisas não se fazem, a culpa é sempre dos outros, menos nossa. Regras sobre a pseudonimização dos dados é, por exemplo, uma das formas de garantir que os dados estão seguros. Ainda sem recorrer à encriptação e outras situações, pseudonimização é o quê? É quando eu tenho os dados todos sem os associar ao nome daquela pessoa. Ou seja, não representam perigo algum,
porque ninguém consegue ligar aquela informação pessoal àquela pessoa específica. Eu consigo tratar na mesma a informação, até posso tratar para efeitos estatísticos, mas não há perigo para a pessoa a quem ela respeita. Novas regras sobre a alteração das regras da obtenção do consentimento. Esta é uma das mudanças que para vocês provavelmente não terá grande impacto, terá impacto sobretudo para aquelas empresas que recolhem os nossos dados apenas porque nós queremos e deixamos. Não têm nenhuma legitimidade para recolher dados pessoais, só mesmo o nosso consentimento. Se até agora o meu consentimento bastava a assinatura do requerimento e do formulário para se presumir que eu dava consentimento para aquele tratamento, a partir de maio tenho mesmo que assinar uma cruzinha a dizer que dou consentimento expresso para que os meus dados sejam objeto de tratamento. Novas regras sobre o consentimento dos menores. Esta é uma questão muito importante. Os menores colocam muitos dados pessoais e disponibilizam muitos dados pessoais que não podem ser tratados antes deles terem mais de 16 anos, a menos que tenham o consentimento dos seus pais. Esta é uma questão, estejam alerta, porque esteve em discussão pública até 30 de setembro do ano passado, porque cada Estado-membro tinha a possibilidade de decidir entre os 13 e os 16 anos de cada criança, onde é que ia ficar o limite da maioridade para efeitos da autorização de tratamento de dados. Eu fui daquelas pessoas, eu pronuncio-me sempre em todas as consultas públicas sobre esta temática. E nesta pronunciei-me a dizer que nos 16 anos, e só porque não podemos ir mais longe. Porque eu acho que hoje em dia, a maior parte dos miúdos com esta idade não tem a menor consciência do que pode acontecer se aqueles dados forem parar às mãos erradas. Eu digo isto, por exemplo, aos meus filhos muitas vezes, e o que eles põem no Instagram e no Facebook são brincadeirinhas. Eles no recreio, com aquelas orelhinhas, com os narizinhos e com aquelas coisas que são muito infantis e põem aquilo. Mas eu às vezes digo assim, não ponham tantas coisas. E até brinco com eles e digo, é que Deus perdoa, mas a internet não esquece. E fica lá sempre o registro daquilo que nós vamos fazendo. Mas eles o que vão pondo ainda é inocente. As minhas alunas na universidade já têm algumas dúvidas que daqui a uns anos se orgulhem tanto das fotografias que hoje põem no Facebook, ou se orgulhem tanto daqui a uns anos como se orgulham hoje. Pronto, mas isso já é outra questão. Mas, portanto, esta é uma questão importante relativamente ao consentimento dos menores. Eliminação do sistema de notificações e autorizações. Nós passamos a assumir a responsabilidade do cumprimento do regulamento, o que significa que se houver violações, as coimas serão bem maiores. Implementação do direito ao esquecimento. Eu diria que é assim o direito mais moda, o direito estrela deste regulamento é o direito ao esquecimento. Toda a gente fala de direito ao esquecimento e eu penso assim, vamos pensar, em que situações é que eu posso exercer o direito ao esquecimento? Muito poucas. Posso exercer o direito ao esquecimento junto, por exemplo, do Facebook, do Instagram e destas redes, foi por causa deles que este direito apareceu. Junto do Pingo Doce, junto da Galp e pouco mais, não posso exercer este direito junto da Segurança Social, junto da Autoridade Tributária, junto da Associação da Autoridade Nacional Rodoviária, ou seja, há N entidades, gostava, há N entidades junto das quais me vão dizer que não posso exercer este direito. Portanto, é um direito que acaba por ficar assim um bocadinho esvaziado de utilidade, mas ele nasceu só mesmo por causa de Facebooks e Instagrams, para a pessoa poder apagar aquilo que há para trás. E eu digo sempre, legalmente podem pedir. Agora, do ponto de vista prático, ainda ninguém me consegue provar que uma fotografia, uma vez colocada na rede, consiga desaparecer efetivamente para todo o sempre. Criação de obrigações acrescidas para os subcontratados. Esta é uma questão muito importante. Vão fazer a tal listinha de todas as outras entidades. Não entram aqui Ministérios da Educação, nem Digertes, nem nada. Entram aqui seguradoras, todas as entidades que em nosso nome tratam os dados pessoais e vamos ter que exigir que elas estão compliance com o regulamento, tal como nós estamos. Introdução de coimas de valor muito elevado. Outro direito novo que aparece aqui é o direito à portabilidade dos dados. É o direito que eu tenho a pedir que os dados sejam transferidos daqui para ali. Olhem, por exemplo, um aluno vosso que muda de colégio pode pedir a portabilidade dos dados, que os seus dados sejam transferidos daqui para outro sítio em bloco. Obrigações de informação relativas a quebras de segurança. Estes dois artigos são a prova mais do que evidente de que vão continuar a existir violações de dados e nós não seremos responsabilizados por isso. Seremos responsabilizados, sim, pelo facto de não termos cumprido com o Regulamento Comunitário de Proteção de Dados. Por último,
Criação da autoridade de controle principal e de comitê é outra das novidades deste regulamento. Vocês, quando depois tiverem tempo e quiserem imprimir o Regulamento de Proteção de Dados, poderão encontrar no artigo 4º um conjunto de noções fundamentais para poderem perceber os conceitos que às vezes vão sendo aqui trabalhados. Um deles é o que são os dados pessoais, que são dados relativos a pessoas singulares, identificáveis ou identificáveis, como o nome, mas o nome, sendo um dado pessoal, pode ser tornado público, tal como o número de cartão de cidadão, a morada ou e-mail privado, não o e-mail institucional nem o e-mail profissional. A idade, o estado civil, dados de localização, genéticos, fisiológicos, económicos, culturais e sociais. No fundo é tudo aquilo que me identifica a mim, Filipa, e me distingue de todos vocês. Responsáveis pelo tratamento de dados são todos vocês, escolas, que recolhem dados, tanto dos vossos trabalhadores como dos vossos alunos e dos pais destes, para poderem fazer o seu tratamento. Agora, este é um artigo muito engraçado. É que tudo isto é tratamento de dados. Quando às vezes se diz assim, quando eu não quiser ter aqueles dados pessoais na minha posse, eu apago, eu digo, não posso. A simples operação de apagamento ou destruição de dados já é uma operação de tratamento de dados. O que significa que eu já sou responsável por aquilo que estou a fazer àqueles dados. A simples operação de conservação ou de arquivo já é uma operação de tratamento de dados. No fundo, o que este artigo vem dizer é que desde que eu recolho os dados até que os destruo, eu sou responsável por aquilo que lhes acontece. E, portanto, tenho que me acautelar de que não têm os usos distintos. Consentimento, a partir de maio, passa a ter que ser assim. Consiste numa manifestação de vontade livre, específica, informada e explícita. Tem que haver uma cláusulazinha, lá com uma cruzinha, a dizer que sim, senhor, eu dou autorização para o tratamento dos meus dados. Quando é que acontece violação de dados? Quando, de modo acidental ou ilícito, os dados são destruídos. Um incêndio é uma violação de dados. Alguém tem culpa? Não. Acautelamos os registros probatórios do cumprimento do regulamento, ninguém nos aplicará uma coima, nem nos pedirá uma indemnização. A perda. Uma perna que se perde é uma violação de dados e nós não sabemos o que é que lhe acontece. A alteração, a divulgação ou o acesso, um terceiro à nossa instituição, que sabe o nome dos nossos alunos, onde é que moram e quem são os pais, teve acesso a informação que não estava autorizado a ter, a dados pessoais, transmitidos, conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento. Depois, só este, antes de irmos para o nosso intervalo, perceber que, de facto, o regulamento comunitário aplica-se a todos nós, porque temos estabelecimentos situados na União Europeia, independentemente do tratamento se situar ou não dentro da União Europeia. Porque eu, no outro dia, falei com as vossas colegas do Colégio de Elvas e elas vão se agregar a outros dois colégios, ao espanhol e ao francês, e diziam-me como é que nós vamos fazer este tratamento de dados. Felizmente, o regulamento comunitário o que diz é que é uniforme. Independentemente dos dados serem tratados aqui, lá ou num sítio qualquer, tem exatamente o mesmo tratamento. Depois, o que é importante perceber é fazer aquela distinção entre os dados que são tratados, todos eles informaticamente, ou em suporte físico, e preocupamos-nos com aqueles que estão a ser tratados na rede e vamos nos preocupar também com aqueles que estão em armários, em arquivos e nestes sítios todos. Mas só nos vamos preocupar com os dados pessoais. Este regulamento não nasceu para se preocupar com os dados das pessoas coletivas, das empresas, até porque esses são dados públicos. Eu posso chegar ao pé da Conservatória do Registro Comercial e pedir a certidão comercial de uma determinada empresa e, portanto, eles têm que mudar. Depois, uma última distinção entre aquilo que são os dados comuns, que é o meu nome, que é a minha morada, o meu e-mail, o meu telefone e outros, e aquilo que são categorias de dados sensíveis. E nós tratamos muitos destes dados. Olhem, desde logo, dados relacionados com origem racial ou étnica, opiniões políticas, crenças religiosas ou filosóficas ou afiliação sindical. Nós recolhemos alguns destes dados dos nossos trabalhadores. Dados genéticos, dados biométricos, com o objetivo de identificar de maneira exclusiva uma pessoa física e os dados relativos à saúde ou dados relativos à vida sexual ou orientação sexual. Portanto, nós recolhemos alguns destes dados e, portanto, claramente que recolhemos e tratamos de dados sensíveis. Antes de irmos para intervalo, só uma questão
para nós vermos como é que é possível, de uma forma tão simples, não violar o regulamento. O meu filho mais velho mudou de escola agora para o 7º ano e foi para uma escola onde tem as senhoras cozinheiras que na cantina confeccionam as refeições. E, portanto, as crianças que comem na cantina tiveram que preencher um formuláriozinho onde nós dizemos, pediram-nos um conjunto de informações. E claro que deram comigo, que já estou a pensar em dados pessoais há tantos anos, portanto já tenho isto martelado na minha cabeça. E então aparece-me um formulário em que eu ponho o nome do meu filho e dizem-me assim, religião da criança. Atenção, para comer na cantina. E eu pus não aplicável. Alimento que a criança não pode comer por motivos religiosos. Eu pus não aplicável. Alergias. Eu pus não aplicável. Alimento que a criança não pode comer por motivos de alergias. Eu pus não aplicável. E depois tinha uma terceira linha. Que outros alimentos é que esta criança não está autorizada a comer? E aí sim, eu pus os alimentos que efetivamente o meu filho não pode comer. Porque a questão é esta. Para que é que eles precisavam de recolher 2 dados sensíveis, saúde e dados religiosos, para obterem a resposta que precisam, que é, esta criança pode comer isto ou não pode comer aquilo? Podiam-me fazer violar um regulamento comunitário. Deu comigo, que coloquei que não era aplicável e não dei nenhum daqueles dados. Todas as outras pessoas que disseram a religião e o estado de saúde divulgaram dados sensíveis sem ser necessário. O princípio da necessidade está muito patente aqui. Eles podiam ter feito uma pergunta aberta, chegavam lá na mesma sem invadirem a privacidade da criança. Bastava que fizessem a seguinte pergunta. Que alimentos é que esta criança, por motivos religiosos, de saúde ou outros, não está autorizada a comer? A resposta era a mesma, a única que precisam, sem invadirem a privacidade e sem recolherem dados sensíveis.